Bem-vindos à aula de Geografia. Eu sou a professora Vanessa Jorge e hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o processo de formação da identidade global. Mas antes, a gente vai lembrar o que é geografia. A geografia é a ciência que estuda o espaço e como a gente transforma esse espaço ao longo do tempo, a partir das técnicas que o homem inventou durante cada período técnico da história. Então, na aula de hoje, a gente vai entender como essas transformações técnicas modificam as nossas identidades e a nossa cultura. Quer ver? Você sabe como era viver num momento sem a energia elétrica? Difícil, né? Então, imagina a quantidade de produtos técnicos que o homem inventou a partir da energia elétrica. Hoje a gente não consegue nem imaginar viver sem ela, né? Então, na aula de hoje, a gente vai ver como essas técnicas transformam o espaço, como o espaço ajuda a gente a criar a identidade espacial, como essa identidade se torna cultura e como essa cultura se torna global. Vamos lá? Então, para entender melhor o processo de formação da identidade, a gente volta a um conceito muito importante da geografia, que é o conceito de paisagem. Vamos analisar uma? Essa imagem mostra o Largo da Glória por volta de 1915. E é importante a gente observar nessa imagem alguns elementos principais. No alto do morro, a gente consegue encontrar essa igreja aí, que faz parte de um elemento cultural. Ao lado da igreja, a gente tem algumas árvores e uma vegetação. À frente dessa vegetação, a gente consegue perceber algumas construções de casas, habitações. A gente consegue inferir, inclusive, que antes das construções dessas casas, a gente tinha mais vegetação, mais florestas. Essa imagem mostra ainda um elemento principal da técnica usada naquele momento, que é o bonde. Então, olha como as pessoas se comportam nesse espaço, como as pessoas transitam, as roupas que elas estão vestidas. Então, essa técnica, ela apresenta para a gente uma cultura e uma identidade daquela época. Vamos ver como Lima Barreto interpretou essa mesma paisagem. O bonde chegou à Praça da Glória. Aquele trecho da cidade tem um ar de fotografia, como que houve nele uma preocupação de vista, de efeito de perspectiva, e agradava-lhe. O bonde corria agora ao lado do mar. A baía estava calma, os horizontes eram límpidos e os barcos a vapor quebravam a harmonia da paisagem. Então, Lima Barreto exalta a presença do bonde nessa paisagem, que representa uma técnica desse momento. Agora a gente vai ver as ondas tecnológicas estudadas por um teórico economista chamado Schumpeter. Nessa imagem a gente consegue perceber as 5 ondas de inovação. Em cada uma, num tempo histórico diferente, ele destaca uma técnica que foi importante para a sociedade. Então, olha aí, em 1785, no século XVIII, na primeira onda, ele destaca a energia hidráulica. Então, a importância dessa fonte de energia, na época, foi fundamental para a sociedade. Na segunda onda, ele destaca a máquina a vapor e a estrada de ferro. Então, imagina como que a sociedade foi transformando a partir dessas invenções. Já na terceira onda, ele destaca a eletricidade e o motor a combustão. Então, imagina, de novo, como que a sociedade passou a ser transformada e com outros relacionamentos pessoais a partir da eletricidade. A eletricidade vem mudar a nossa cultura, o nosso modo de viver. Na quarta onda, por volta de 1950, ele já começa a destacar os produtos eletrônicos e a indústria de aviação. E na quinta e última onda,
ele destaca as redes digitais, as mídias, os softwares e todas as tecnologias que a gente produz hoje. Então, a quinta onda, que representa esse momento aí a partir de 1999, é o momento que a gente vive. Então, olha como em cada momento histórico a sociedade pode ser transformada a partir das inovações tecnológicas que o homem criou. Então, a gente tem 3 palavras importantes aqui: técnica, espaço e tempo. Então, essas 3 palavras, elas vão ajudar a gente a entender como que a sociedade ela é transformada a partir das nossas invenções. Essas transformações técnicas modificam não só o espaço, como também a nossa cultura. Quer ver? Qual o seu passatempo favorito hoje? Aposto que é ficar o tempo todo no celular, não é? Acertei. Então imagina qual seria o passatempo favorito de alguém que viveu em 1950. Com certeza não era ficar no celular. Porque as técnicas de quem viveu naquele momento eram completamente diferentes das que a gente tem hoje. Então a gente acaba criando uma identificação com as técnicas vigentes do momento em que a gente vive. Então o que nos identifica? A nossa língua, a nossa religião, as músicas que a gente gosta, mas tem também os vínculos sociais e os vínculos afetivos. A gente se relaciona com a nossa família, com os nossos amigos, com o grupo da escola, né, com o grupo da capoeira, o grupo do futebol. Então a gente acaba formando uma identidade com esses grupos com os quais nos relacionamos. Algumas culturas ultrapassam as fronteiras, os limites entre os países. Quantos de nós não gostamos dos filmes hollywoodianos, que solta bomba, efeito especial, ou até mesmo aqueles filmes de heróis da Marvel? A gente consome também os produtos desses personagens favoritos. Então a gente compra aquela camisa com a estampa do herói, a gente faz uma festa temática com aquele herói favorito. Isso tudo faz parte de um padrão global de cultura. Mas quer ver outra coisa? Você já reparou que a gente vem adotando elementos da cultura oriental? Como a literatura de mangás, aquela cultura do cosplay, da caracterização de personagens de animes e até mesmo esse ritmo musical que tem bombado aí nas redes sociais, que é o K-pop. Mas como será que essas coisas chegaram até a gente? Você imagina? Ah, isso aí, a internet. A internet é um elemento técnico do momento em que a gente vive, desse processo de globalização. Então, a partir da globalização, que é esse sistema econômico vigente que a gente está inserido, a gente pôde estreitar as nossas relações sociais, as nossas relações econômicas e a relação política entre os países. E a partir dessa tecnologia que é tão presente hoje na nossa vida, por meio desse processo de globalização, que a indústria cultural investe em propagandas para o nosso consumo. Então, propagandas nas redes sociais, propaganda nos e-mails quando a gente abre, propagandas na televisão, propagandas nas novelas. Então, isso tudo leva a gente a consumir produtos que antes a gente nem queria, mas que a gente acaba sendo influenciado por essa cultura global. Então, vamos ver alguns conceitos importantes para essa aula de hoje? Então, aqui a gente pode observar os conceitos que a gente trabalhou hoje. A gente tem o espaço, a técnica, o tempo, a identidade, a globalização, cultura e a indústria cultural. E com isso, a gente pode perceber que essas palavras são importantes na compreensão de todos esses processos. Então aqui, como a técnica transforma o espaço ao longo do tempo e nos ajuda a construir uma identidade, como essa identidade se torna hábitos culturais, como esses hábitos culturais são influenciados pelo processo de globalização e como, através da globalização, a indústria cultural coloca esses produtos no mercado para o nosso consumo. Então é isso. Não esqueça de olhar o seu material didático e o seu material de complementação escolar. Nele, você vai encontrar os exercícios dessa aula. Então é isso. Até a próxima!